Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós temos uma entrevista muito especial. Nós vamos falar com Rogério dos Santos Moura, que organizou o livro Conselho de Professores: Histórias da Vida no magistério. Só para ter uma ideia, do Rogério é bacharel e licenciatura em administração, fez lato sensu em gestão estratégica de pessoas e em psicologia organizacional. É mestrando em educação, professor há 16 anos no Centro Paula Souza e já tem 7 livros publicados, né, Rogério? Graças a Deus. Boa tarde, Zenoni. Boa tarde, amigos internautas. É um prazer imensurável estar aqui com vocês. E antes da gente começar a entrevista, vou pedir licença aqui para o professor Zenoni para fazer dois apontamentos. Primeiro apontamento, se me permitir, nada foi combinado desses dois apontamentos. Primeiro apontamento, queria dedicar essa entrevista aqui ao professor Antônio Carlos Gobi, que foi meu professor na PUC, foi companheiro de trabalho do Zenoni na PUC e infelizmente nos deixou aí há pouco tempo. Sim. Assim como o Zenoni, o Gobi era uma pessoa fantástica, um profissional fantástico. Tenho muito carinho pelas aulas que tive com ele e com o Zenoni. E assim, é uma perda irreparável. Assim, ele sempre pensa assim, nas pessoas que deveriam viver 100 anos e ele é com certeza uma dessas pessoas, né? Felizmente fiquei muito triste, mas né, espero que ele esteja lá do lado de Deus e que a família dele esteja feliz com toda a caminhada que ele fez aqui, né, com a família que ele construiu, a trajetória de vida. Então, essa entrevista eu estou dedicando para ele. Segundo ponto que eu queria falar aqui, também não é combinado, né? É lógico, seria legal se tivesse acontecido no momento que aconteceu, mas aquela coisa da imaturidade da juventude às vezes não nos permite, né? Quem vai nos ensinar é o tempo. E eu queria, com 20 anos de atraso aí, né, agradecer ao professor Zenoni pelas ótimas aulas que eu tive de marketing na Oh, PUC. imagina. Daí aí vai uma crítica para a PUC, né, na época, né, que tinha só no bacharel eu só tive 3 matérias de marketing, tive 60 matérias e só 3 de marketing. Tive uma com o GOB, que era administração de vendas, se não me falha a memória, comunicação mercadológica com o professor Zenoni, e antes de começar a entrevista, estávamos conversando sobre as optativas da PUC. Fiz uma optativa também com você, Zenoni, que era de marketing esportivo, Olha, foi lá no 5º ano. Então, assim, as suas aulas, não sei se em algum momento eu falei, provavelmente não falei, eram assim, a aula começava às 7 horas, era a noite toda. Pisquei uma vez, deu 9 horas, horário de intervalo. Pisquei a segunda vez, já deu 11 horas. Aí você fala assim, como? Né? Assim, eram aulas mágicas, fantásticas, assim. E quando eu comecei a minha vida no magistério, eu pensei, com quem eu gostaria, como eu gostaria de ser, que professor que eu gostaria de ser para os meus alunos. Imediatamente, uma das primeiras imagens que vinha na minha cabeça era a sua, Zenônia. Assim, falei, nossa, poxa, assim, tenho que ser como o professor Zenoni, assim, porque aí os meus alunos vão aprender de verdade, vão ficar apaixonados pelo curso, vão querer seguir na área e vão ser profissionais fantásticos. Então, assim, desculpa pelo atraso de 20 anos aí, mas queria agradecer pelas suas aulas, com certeza mudou minha vida positivamente, sou eternamente grato e fico feliz que a gente tenha tido essa oportunidade de fazer esse livro em parceria, porque é mais uma lembrança que eu gostaria de ter e, e uma das ideias do livro é justamente isso. Eu gostaria que tivesse histórias de pessoas que fossem contadas e que corresse o mundo. E uma das histórias que eu queria que as pessoas do mundo inteiro, que agora com a internet dá para fazer isso, né? Uma das histórias que eu quero que as pessoas conheçam é a sua história, Zenoni. Então, assim, porque uma coisa é a gente escrever um livro, outra coisa é a gente saber assim, mas
como surgiu essa história, como surgiu o professor Zenoni, qual que era o pensamento dele, qual que era a ideia dele, como foi a vida dele, como foi a trajetória dele. Então, acho que assim, histórias de bons profissionais e de boas pessoas têm que ser contadas, e não é só escrever o conhecimento da área, né, no caso da administração, do marketing, conhecer também a vida da pessoa. Então, assim, muito obrigado, né, por ter entrado na minha vida, né, agradeço a Deus por isso, e falo para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, tem muitos alunos jovens ainda no ensino médio, alunos que ainda estão escolhendo que faculdades fazer, então digo, procure o professor Zenoni aí nas redes sociais, veja onde ele está dando aula, se matricule no curso que ele estiver dando, na PUC, na Uninasal, seja lá onde for, alguma palestra, vale cada segundo e cada centavo que vocês estiverem investindo, assim, podem acreditar. Tanto que, se você me permitir, Zenoni, que é a parte que eu falei ali, que eu ia pegar 2 livros ali no estante, você não vai lembrar, mas quando você deu a matéria no bacharel de comunicação mercadológica, que foi o 3º ano da PUC, era ano de 2002, se me falha a memória, você tinha lançado junto com a professora Ana Ramos Boaride, que inclusive teve uma palestra dela recentemente, não foi, né? Sim. E você tinha lançado esse livro também, que era o livro, que era a compilação da disciplina, né? É lógico, né? O nome tem que ser diferente, por talvez alguma questão aí autoral, mas, é o livro de 20 anos atrás. Então, assim, por que eu digo isso? Porque a gente tem que ter orgulho dos professores que a gente tem, ainda está até autografado aqui, que coisa linda. Olha, que maravilha. Tem a data aqui, 18 de setembro de 2003, olha, que vai fazer maravilha. 20 anos, em Puxa vida, setembro. o tempo passa. E por que eu falo isso? Porque, assim, a gente tem que valorizar os bons professores, os bons profissionais que passam na nossa vida, e pode parecer puxa-saquismo aquilo que eu estou fazendo aqui agora, mas ainda nas minhas aulas, quando eu vou explicar conceitos de comunicação, marketing, publicidade, propaganda, eu ainda uso esse livro. A edição dele está esgotada, mas eu falo para os alunos, vai na estante virtual, sempre aparece livros ali, e compre. E aí aquela coisa louca, né? Daquela de indicar para os alunos, né? Assim, em algum momento que eu lecionei TCC para eles, aí, para facilitar a vida deles, fui lá, entrei no estante virtual, joguei o seu nome completo, para já dar o link para eles, e aí não apareceu um outro, aí eu falei, não, tem que comprar, que isso? Aí, comprei um outro aqui, né? Esse é outro. Aí eu falei, não, isso aqui ainda vou pegar o autógrafo quando a gente se encontrar daqui a alguns dias. Porque, a coisa mais legal de lançar um livro é justamente você tirar uma foto com o autor, pegar um autógrafo, né? O conhecimento ali já é consequência, né? Mas é aquela coisa, meus queridos que estiverem assistindo essa entrevista, prestigiem, porque é muito difícil aqui no Brasil a gente ser professor, ser escritor de livros, então a gente tem que valorizar quem ama a profissão, porque, assim, é muito nítido quando a gente tem um professor que ama o que faz, que dá o sangue, que dá a vida, e se o professor Zenoni me permitir, eu vou até contar uma história de um dia que a gente tomou uma bronca lá no bacharel. Não era eu que tomei a bronca, tá? Foi meus colegas de sala. Acho que você não vai lembrar dessa história. Tudo bem, não é para acontecer esse tipo de coisa que eu vou contar aqui, mas fica tranquilo, é uma história levinha. Era a aula seguinte de uma prova que a gente fez sua. Você estava fazendo a devolutiva. Nossa, imagina, olha o nível de profissionalismo. Quantos professores na vida já dão a devolutiva da prova ali, corrigida, entregada ali, com a nota para cada aluno. Só que tinha um grupinho ali da sala, ou a sala toda, não lembro, né? 20 anos é muito tempo, que estava num falatório da pega, né? É lógico, né? Os hormônios, a juventude, devia ser uma noite quente de verão. E aí você parou ali no meio da aula, ali, no meio da devolutiva, eu falei assim, gente, você ficou meio bravo assim, falei, puta, olha como a gente, né, cagou naquele dia. Aí eu falei, aí você falou assim, gente, vocês têm que valorizar o trabalho que está sendo feito aqui, perdi o fim de semana que eu podia estar com a minha esposa, com os meus filhos, deixei de sair com eles, fiquei trancado lá no meu escritório, corrigi todas as provas com carinho e dedicação, estou aqui devolvendo para vocês já corrigida, com a devolutiva, para tirar dúvidas, respeito. E aí, olha só, não era para mim,
E eu tomei como para mim, falando assim, tá aí uma coisa que eu preciso aprender para nunca deixar acontecer comigo e nem com as pessoas que eu estiver lidando, né? Então, assim, olha o nível de profissionalismo. Então, a gente tem que valorizar os profissionais que abdicam do seu tempo no fim de semana, como aconteceu esse fim de semana com você, lá 20 anos atrás, para entregar o melhor produto, entregar o melhor serviço para que seu cliente, no caso ali éramos nós, alunos, ficássemos plenamente satisfeitos. Então, assim, olha que coisa curiosa, a bronca foi uma aula de marketing, né? Então, assim, e lembro até hoje disso e carrego comigo. E obrigado por aquela bronca. Né? Então é isso. Eu já vou fechar aqui os 2 adendos, que já tomei um tempo absurdo aqui. Vamos começar a entrevista. Primeiro, Rogério, eu quero agradecer pela homenagem, né? Esse é um trabalho e como hoje é bacana saber que você é um profissional brilhante e que está propiciando essas mesmas, esses mesmos sentimentos para os seus alunos. Com certeza, daqui a algum tempo você vai ver alunos entrando em contato com você e falando: olha, eu sou professor e tenho você como uma pessoa de referência, tenho algumas referências para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, né? Porque influenciamos as vidas das pessoas. Então, quero te agradecer aí pela homenagem e o nosso, como educador, o nosso retorno, né? O nosso salário, ele vem desta maneira, não vem em cifras monetárias, ele vem quando um aluno, depois de muito tempo, diz: olha, a minha carreira hoje teve um sucesso porque em algum momento teve uma frase, uma ideia, um conceito, uma bronca, seja lá o que for, que modificou a minha vida. Então, nós somos essas pessoas que influenciam as outras positivamente, né? Isso é bacana. Mas, entrando então nesse livro, que deve ter histórias fantásticas, né? Primeiro eu queria saber o que motivou você e sua esposa, que organizaram aí essa obra, o que motivou vocês a realizarem isso? E eu tenho certeza que muitos conceitos vocês conseguem tirar dessa obra, né? Eu queria que você falasse um pouco desse propósito, né, de organizar esse livro, como é que foi a escolha dos professores que fazem parte aí de autores, né, dessa obra, e, assim, os conceitos fundamentais que vocês conseguiram identificar ao longo da obra. Olha, a ideia do livro. Aí eu digo assim, aí aquela coisa, eu vou tentar fazer um paralelo com o tema central desse podcast, que é o marketing, e a ideia central do livro. Então, talvez eu faça um déjà vu aqui de ir e voltar algumas vezes ao longo dessa entrevista. Então, assim, faz 16 anos que eu estou no Centro Paula Souza, espero ficar mais 20, que meu chefe escute isso. E sou muito feliz no meu trabalho e eu tento sempre me afastar das energias negativas, né, de sensações negativas, para não contaminar o meu espírito. Eu acho que assim, a gente tem que estar assim, sempre entregando o máximo que é possível naquele momento. Tem dias que são fantásticos, tem dias que são mais ou menos, tem dias que nada funciona, mas eu acredito que assim, a gente tem sempre que, assim como a gente entrega um produto ou um serviço no marketing, a gente tem que pensar assim: o que deu certo, vou continuar me esforçando para manter o que deu certo. O que não deu certo é o que eu posso aprender para melhorar na próxima vez, no dia seguinte. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou para as pessoas. Então, dentro desses 16 anos que eu estou aqui no Centro Paula Souza, teve 3 anos que, em concomitância, eu fiquei com cargos de coordenador de curso e coordenador geral de alguma unidade deles. E aí, uma coisa que, quando eu virei coordenador, é aquela coisa que você, quando você entra na profissão do magistério, você fica tão concentrado naquela de tenho que dar a melhor aula, dar o melhor conteúdo, que às vezes algumas coisas passam desapercebidas. Então, quando eu entrei na coordenação, que foi uns 5, 6 anos depois,
eu pensei, poxa, não existe um manual para ajudar o professor de primeira viagem que está começando no primeiro dia em como dar a melhor aula e como não ficar perdido. Não, a gente não conversou como foi o seu primeiro dia de aula, mas vou falar do meu primeiro dia. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito concentrado, né? Eu estava feliz, estava maravilhado, mas não vou falar todas as escolas e todas as faculdades, nem vou dizer que são muitas, porque não existe acho que não existe esse número, essa mensuração, mas eu acredito que acontece em muitos lugares, que assim, o professor, não importa se é na rede pública ou na rede privada, não importa se é no ensino infantil, fundamental, médio, técnico, superior, ele é contratado pelo currículo e primeiro dia de aula, o que geralmente acontece é o coordenador vai falar: olha, você tem tal turma, em tal sala, tal matéria, tais horários, está aqui o programa do curso, boa sorte. Ah, esse aqui é o sistema, está aqui o seu login e senha. Boa sorte, qualquer dúvida, me chama ou pergunta para algum colega. Ele quer que você pergunte para algum colega. E isso, não estou falando da PUC nem da Uninasal, mas estou falando da minha realidade, né? E acredito que é a realidade de muitos lugares. E aí, quando eu virei coordenador, quando começou a surgir professores de primeira viagem na minha gestão como coordenador, aí eu falei, caramba, é o primeiro dia deles. Eu lembro que eu rascunhei, assim, numa folha de sulfite, algumas coisas que eu achava importantes, né? Sobre horários, sobre o regulamento interno, sobre a tradução do que seria aquelas letras que são as notas, porque quando é numérico é tranquilo, mas quando é letra, né, você tem que criar ali um mecanismo para a pessoa entender, além de outras questões ali. E aí eu percebi que depois, assim, virou uma folha, virou duas, de repente virou 10. E aí, assim, em 2013, que era quando eu estava ali saindo da coordenação, pensei, poxa, acho que daria um livro. Só que daí, então, aí fui todo um processo assim falei, bom, vamos começar pelo mais fácil, que é o índice, né? Então comecei a pensar em temas que são pertinentes, né, para quem vai começar a trabalhar como professor, ou temas que são angústias, preocupações, medos, sonhos dos professores, sem ser cor-de-rosa, né? Que a gente tem que ser prático, né? A gente pode sonhar com uma ótima educação, mas temos que ser objetivos no dia a dia. Então, fui lá, listei uns 50 temas. Aí comecei a escrever alguns, eu acho que eu escrevi na época lá uns 10, 15 capítulos, mas coisas rápidas. Escrevi não no formato científico, não na linha do mestrado, do doutorado, uma coisa prática, né, de conselhos do dia a dia. Só que não estava feliz. Aí eu falei assim, caramba, o que está faltando nesse livro? Aí, assim, guardei a ideia, que daí aí vai a segunda dica para quem vai fazer marketing ou trabalha com marketing. Às vezes você tem uma boa ideia, mas ela não é uma boa ideia para ser usada naquele momento. Então, por exemplo, para quem não sabe, a empresa que mais registra patentes no Brasil é a 3M. Ela registra milhares, não são dezenas nem centenas, são milhares de ideias todos os anos. Mas é uma minoria, não chega nem a uma dúzia de ideias que eles lançam por ano. Mas por quê? Eles também têm o entendimento que é uma boa ideia, mas não para aquele momento. Então, guarde as boas ideias, anote num caderno, numa agenda. Eu tenho agendas aqui de 10, 15 anos atrás, que sempre fico olhando de vez em quando para ver se tem alguma ideia que eu quero resgatar. E aí veio a pandemia, né? Vou por alguns anos aí, veio a pandemia, e aí a gente ficou trancado em casa aí por 2 anos inteiros, né? Aí você fala, puxa, o que eu vou fazer em casa trancado 2 anos e meio? Vamos escrever livros, né? Porque assim, gostei da ideia, né? Aí eu mudei o tema o livro que eu falei seria o meu primeiro, né? Esse de conselhos de professores, mas daí eu guardei a ideia. Mas aí, como chegou a pandemia, ainda não chegou a pandemia, era 2019. Ó, voltei 2 anos. Voltei 1 ano, na verdade. Aí eu falei, poxa, eu preciso escrever de algo que me deixa feliz. Então, terceira dica para o pessoal de marketing. Faça coisas que te deixam feliz, que te deixam com o olho brilhando, que te dê motivação, que você acorda, você já quer pegar uma agendinha, escrever. Eu tinha um tio que ele era sanfoneiro, tio Quinca dos Oito Baixos. E, olha, o processo criativo dele funciona também para o pessoal de marketing. Ele sempre andava com um gravador. Hoje é celular, né? Ninguém usa mais gravador. Ele andava com um gravador o dia inteiro. Ele ia no banheiro, ele ia pro quarto. Então,
quando ele tinha uma ideia do nada, igual o House, sabe o Dr. House? Dr. House? Do nada, às vezes, ele tinha uma ideia. E aí, ele pegava o gravador dele e ficava lá, notas musicais. Tarará, 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 fazia um ritmo assim, escrevia. Quando ele não tinha um gravador, ele pegava qualquer papel ali, um saco de pão, escrevia as notas musicais, os ritmos. Então, essa é uma dica para o pessoal de marketing. Às vezes as ideias surgem nos lugares mais inesperados, nos momentos inesperados. Faça como eu, por exemplo. Eu tenho um grupo que é só eu com eu mesmo, ali no WhatsApp, onde tem lá lembretes. Então, toda vez que eu preciso, eu tenho alguma ideia de alguma coisa, eu escrevo ali para depois, né, não esquecer, não perder. Voltando no livro, então, o meu primeiro livro eu mudei o tema. Então, eu falei assim, poxa, eu gostaria de fazer um livro parecido com o do Hidalberto Chiavenato, Teoria Geral da Administração. Só que eu não queria que fosse um livro científico e nem tão longo e não tão reflexivo. Eu gostaria que fosse um livro para não administradores. Então, o primeiro livro meu foi esse daqui. Inclusive, tem na dedicatória, você viu porque você publicou, eu lembro depois no LinkedIn, tá aqui o professor Zenoni, cadê aqui o nome dele, aqui onde está meu dedinho, né? Então, assim, de novo, lembre-se das pessoas que fazem a diferença na sua vida. E outra dica de marketing. Quando eu lancei o livro, a nossa agenda é muito complicada, né, Zanoni? Professor é uma vida muito corrida, né? Infelizmente não deu tempo da gente cruzar nossas agendas, mas eu falei, poxa, mas eu quero fazer questão que o professor Zenoni tenha um exemplar desse livro e mostrar ali para ele que, olha, você fez parte ali da minha vida, inclusive está ali na dedicatória. Aí eu lembro que, não sei se você vai lembrar disso, porque já passou 4 anos, fui lá na PUC um dia. Não, fui primeiro um dia na PUC para ver qual dia e horário você estava lá, porque eles não, óbvio que não vão falar por telefone. Aí fui um segundo dia lá, numa noite. Você estava, acho que no quarto ou quinto andar, virado lá para Minas de Godói. Aí estava andando para uma sala, pedi licença. Aí falei: eu sou o Rogério, tive aula com você há 200 anos atrás, lancei um livro, queria te dar de presente. Você ficou super feliz. A gente conversou ali uns 5 minutos, porque você estava em aula, né? Não dava para a gente não esticar muita conversa. Mas daí, olha a aula de marketing que você me deu depois, sem eu pedir, porque eu nem tive o estalo na época. Depois da sua ideia, que eu tive a ideia de fazer o mesmo. Você foi lá, gentilmente publicou no LinkedIn, no Facebook, né, uma cópia do livro, a ideia geral do livro ali, fez um agradecimento ali para mim. Aí falei, poxa, nossa, olha a ideia que eu não tive, né? De, por exemplo, ter tirado ali, que daí me arrependi depois, né? Poxa, podia ter tirado uma foto ali com o professor Zenoni ali para, né, como lembrança afetiva e também como uma divulgação de marketing. Então, de novo, né, uma outra dica de marketing, vou parar de numerar porque eu já estou me perdendo. Sempre divulgue, sempre que possível, seu produto, seu serviço, para que as pessoas saibam o que você está lançando, o que você está oferecendo. E as redes sociais são mágicas, né? Porque tem a questão do algoritmo, né? Então, quanto mais pessoas vão dando joinhas, likes, a coisa vai viralizando, né? Mais pessoas têm acesso. Voltando no livro, né, da ideia do porquê do livro, aí durante a pandemia, então a gente ficou trancado 2 anos em casa, lancei alguns livros, não fiz lançamento de nenhum, porque, óbvio, né, estávamos proibidos aí, né, estávamos sendo acuados por uma doença terrível aí, que infelizmente levou 700 mil pessoas só no Brasil, 3 milhões no mundo, né, a gente tem que lembrar disso sempre, para que isso nunca aconteça de novo. Se vacinem, né, quem não tomou um bivalente, tome, por favor. E voltando no livro, aí esse livro aqui, que é o tema dessa entrevista que estamos aqui fazendo hoje, Conselho de Professores, ele aí voltou, porque em algum momento ali, não sei dizer como exatamente surgiu, mas é aquela coisa do lembrete, né? Aí eu falei assim, poxa, mas eu queria voltar naquele livro de dicas para professores, porque todo ano, todo mês, sempre está entrando um novo professor na nossa escola. E aí eu falei, poxa, eu gostaria de ajudar esses professores. Eu sempre ajudo, dentro das minhas possibilidades ali, eu dou dicas ali do sistema que a gente usa. A gente usa 2 sistemas, né, o NSA e o Teams. Tento dar dicas sobre as salas, dicas do dia a dia, mas é pouco, né? Eu falei, poxa, eu acho que ainda assim aquela ideia é boa, mas como melhorar aquela ideia? E aí eu acho que
Acho, né? Porque acontece muita coisa no nosso dia a dia. Aconteceu comigo o mesmo processo criativo do Dr. House, né? O Dr. House. Que assim, você fica pensando tanto naquela ideia, você começa a forçar o cérebro, poxa, como eu posso melhorar aquela ideia? Como eu posso melhorar aquela ideia? Como? E aí um dia, aí assim, eu acredito que eu tive um estado de, poxa, eu acho que é muita pretensão eu, Rogério, querer dizer como ser um bom professor. Eu acho que tinha que ter professores que marcaram minha vida. Acho que talvez seria legal, se fosse possível. E aí, assim, de brincadeira, primeiro comecei sozinho, listei lá os professores que, assim, se a gente for listar todos os professores que passou na nossa vida, todos sem exceção, a gente está falando de centenas, no plural, centenas, do infantil até o doutorado. Mas e os que marcaram? E aí, assim, separei primeiro por categorias lá, né? Fundamental, médio, técnico, superior, lato sensu. Aí cheguei em 50 nomes. 50 nomes de centenas que marcaram a minha vida. E aí, assim, falei, não, 50 não, desculpa. Primeiro montei uma lista minha. Aí cheguei na minha esposa, contei a ideia que eu tive, aí mostrei os meus professores, aí de brincadeira falei assim, faz a lista dos seus professores, do fundamental até o lato sensu. Aí, mesma coisa, por ela passou centenas de professores. E aí ela chegou numa quantidade X. Eu vou chutar que foi meio a meio, vai, uns 25 para mim, uns 25 para ela. Aí eu falei assim, será que eles topariam escrever um livro com a gente? Assim, não um livro científico, porque a ideia não é essa, não é para academia, é para ajudar o jovem professor que começou hoje, o primeiro dia de aula dele, e para os jovens professores de licenciatura, das 13 licenciaturas que temos no Brasil. Será que eles topariam escrever com a gente? Porque, assim, eles foram professores que marcaram a nossa vida, a gente lembra deles até hoje, passados aí 20, 30 anos. Tá todo mundo lá já com seus doutorados, com a vida estabelecida, seus livros escritos, mas será que eles topariam escrever um livro despretensioso, assim, uma coisa de poucas páginas, uma linguagem formal, compartilhando sua história, sua caminhada e algumas dicas para esses jovens professores? E aí a gente começou, assim, óbvio que a gente não vai ter o celular de ninguém, né? Porque raramente um professor dá o seu celular para alguém. Aí é óbvio que a gente foi para onde? Redes sociais, né? Então fomos lá, Facebook, Instagram, LinkedIn. Alguns achamos, alguns infelizmente não. Aí a gente não sabe os que não achamos qual o motivo, né? Se a pessoa não gosta de redes sociais, ou se ela já faleceu, né? Então, como por exemplo, felizmente aí foi o caso do professor Gobi. E aí, assim, os que conseguimos os contatos, a gente listou lá a gente mandou mensagens no direct. Alguns responderam, alguns aceitaram, alguns falaram que estavam ocupados com outros projetos. Agradecemos assim mesmo, né, ao carinho por ter respondido. E aí a lista funilou para um total de, contando eu e minha esposa, né, um total de 16 professores que integram esse livro. Então, qual que é a grande... São duas grandes ideias que movem esse livro aqui, que são os conselhos de professores. A primeira ideia é homenagear esses grandes professores que marcaram a nossa vida academicamente, profissionalmente e pessoalmente. Porque nunca é demais a gente agradecer as pessoas que nos ajudaram nessa vida, de alguma maneira, seja com conhecimento teórico, seja com um conselho, seja com uma bronca, seja indicando uma vaga de estágio, indicando escolas ou cursos. Eu lembro de professores que não estão nesse livro, mas que deram, por exemplo, contribuições muito importantes. Então, por exemplo, a professora Marisa de Geografia do 7º ano, olha só, já há uns 30 anos atrás, ela disse pela primeira vez assim, poxa, Rogério, você é um aluno esforçado, por que você não faz o ensino médio na ETEC? Nem sabia que existia ETEC. Assim, oi, do que a senhora está falando? Daí fui atrás, aí descobri o IF depois, por consequência, e lembro, por exemplo, de um outro professor muito querido da PUC, só que agora eu acho que ele está só na Metodista, que é o Márcio Schoit, professor de planejamento.
ele, na época que estava terminando a PUC, lá no quarto, quinto ano, ele falou da mesma coisa. Poxa, Rogério, você é um aluno esforçado, por que você não faz mestrado? Vai te ajudar academicamente, né? Eu tinha lá pedir um conselho sobre um redirecionamento de carreira para ele, e ele falou do mestrado. Naquela ocasião não foi possível, questões financeiras, mas hoje, graças a Deus, né, é possível, né? Estou fazendo, inclusive. E aí, assim, quando fechamos essa lista aqui com 16 professores, aí contei a história. A ideia é são duas. Uma, homenagear vocês, mostrar para o mundo, para Deus e para o mundo, o quão gratos somos por ter tido vocês nas nossas vidas. Então, queremos contar as suas histórias e queremos que o mundo saiba que vocês existiram e que tenha vocês como exemplos. Esse é um ponto. E o segundo ponto, ajudar profissionalmente esses jovens da licenciatura e os jovens professores no seu primeiro dia de aula em como não apanhar tanto, porque a gente apanha tanto. No primeiro dia, na primeira escola que eu tive, que foi na ETEC Sapopemba, inclusive foi o dia de inauguração da escola, primeiro dia de aula da escola, eu estava lá. É a coisa meio louca, né? Meu primeiro dia como professor foi o primeiro dia de funcionamento da escola. E eu lembro que a escola estava super vazia, tinha 12 salas e só duas turmas começando. Era a turma de assessoria empresarial e turma de marketing. A minha aula foi na turma de marketing. Foi uma aula tranquila, gostosa, mas quem disse... Aí volta a parte do marketing de novo. Outra dica para o pessoal de marketing, quando estiver abrindo uma empresa ou lançando um produto ou serviço, registre. Quem disse que alguém teve ideia de tirar uma foto daquele primeiro dia de aula, aqueles primeiros alunos, primeiro dia de... Gente, a inauguração da escola, como que ninguém teve a ideia? Assim, aí, então, abriu sua empresa, faz um evento de inauguração, mesmo que seja um evento modesto, mesmo que não tenha dinheiro para champanhe, para caviar, não tem problema, as pessoas não vão por isso. Seus amigos vão prestigiar, seus familiares vão prestigiar, algumas pessoas que serão clientes vão prestigiar, mas faça e registre, tire fotos, marque as pessoas nas redes sociais, faça alguns vídeos. O importante é celebrar as conquistas. E aí, eu quero que esse livro ele seja um livro universal no sentido de que todo mundo tem acesso. Então, assim, uma das premissas que eu falei para os autores é que a versão digital seria distribuída gratuitamente, pode e deve ser distribuída gratuitamente, porque vai ter pessoas que não vão ter dinheiro para comprar livros, Zenone. Aí você vai falar assim, poxa, mas como assim não vai ter pessoa? Como assim a pessoa não tem dinheiro? Tem, olha, eu, por exemplo, eu não era o perfil de aluno da PUC. A PUC é uma faculdade elitista, entrei lá com o meu sacrifício acadêmico, mas durante meu período na faculdade, você não conhece essa história, estou contando aqui agora, eu comprei poucos livros, assim, eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros de todos os professores de todas as matérias, imagina, eu tinha que fazer escolhas ali de como fazer o salário de estagiário durar 30 dias, né? Fui estagiário durante ali os 5 anos da PUC, e o compromisso fala alto, né? Eu morei quase todo o período da PUC sozinho, né? Meu pai foi transferido pela empresa dele para o interior no final do primeiro ano da faculdade, da minha faculdade. Então, os últimos 4 anos da faculdade eu morei sozinho. Então, a gente tinha que fazer escolhas: pagar aluguel, pagar condomínio, pagar água, luz, comida, diversão. E aí, assim, adoraria ter comprado todos os livros de todos os professores, de todas as matérias, mas a gente tem que fazer escolhas naquelas que eram mais complicadas, né? Então, assim, escolhi algumas e lembro que seu livro, ele era bem acessível economicamente. Então, de novo, muito obrigado. Isso também fez toda a diferença ali na hora de comprar. Graças a Deus, tive esse privilégio. E aí falei para os autores, olha, meu intuito aqui não é ganhar dinheiro com esse livro. Então, assim, cada um aqui vai comprar a cota de exemplares que quiser e vai vender pelo preço que considerar que é o ideal pelo seu trabalho intelectual que foi colocado ali. Mas eu penso muito, na minha época como estudante de faculdade, que comprei meia dúzia de livros em 5 anos, falo com tristeza, porque
adoraria. Hoje eu tenho uma biblioteca particular em casa, graças a Deus. Deus, né, me permitiu aqui poder comprar o livro que eu quiser. E, então, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu compro um livro. Tem uma fila gigantesca de livros para ler assim. Posso parar hoje de trabalhar que tranquilamente vou gastar aqui a vida inteira lendo os livros aqui que eu tenho para ler. Mas eu penso muito nisso, que a gente tem pessoas que ainda no século XXI, ainda no ano de 2023, tem o mesmo dilema de não conseguir fazer uma refeição à noite, por exemplo. O ideal, que a maioria dos alunos do noturno, que é o meu público, que é o seu público, Zenoni, eles trabalham o dia inteiro para pagar a faculdade e às vezes não tem dinheiro para pagar a faculdade inteira. Então, assim, imagina livros, imagina fazer uma refeição, pagar um jantar todo dia, durante ali os 22 dias de aula do mês. Assim, é uma conta cara. Eu mesmo, na minha época de PUC, eu cansei de comer lanche ali na Ministro de Godoy, ali naqueles trailers, porque não tinha dinheiro pro jantar ali do... Não tinha ainda o conceito de bandejão que tem hoje na PUC, né? Que é um valor acessível. Acho que deve ter até cota também para pessoas mais carentes. Então, assim, a gente faz escolhas, né? Então, eu penso muito nisso, que o livro, ele tem que ser universal, todo mundo tem que ter acesso. Quem não tem dinheiro vai ficar com a versão digital, que hoje todo mundo tem celular no Brasil, é raríssimo, né? Assim, não vamos falar que todo mundo tem iPhone, mas todo mundo tem celular. Então, assim, quem não tem dinheiro vai ter o exemplar digital do livro. E aqueles que podem vão comprar por um valor simbólico aqui, né? O livro impresso, que a gente vai fazer um evento aí, se Deus quiser, Deus há de querer. E mesmo que não tenha, né, vai ser disponibilizado aqui no final da entrevista aqui um contato para vocês adquirirem o livro impresso. Porque, assim, quem gosta de ler e tem condições vai comprar o livro. Então, essa não é a preocupação. A minha preocupação é homenagear esses professores, contar suas histórias, fazer questão que o mundo saiba, porque o mundo tem que saber que existiu um Zenoni na vida e todos os outros professores aqui desse livro. E quem não tem condições, né, vai ter acesso por essa versão digital. Porque eu penso assim, Zena, a nossa função aqui no mundo é a gente deixar um legado. Qual é o legado que nós, professores, vamos deixar? Exatamente. Eu penso muito nisso. Se você me permitir, eu vou contar uma história que tem no livro do Nizam Guanais, um dos maiores publicitários do Brasil de todos os tempos. Mais uma dica aqui para o pessoal de marketing, já que estamos num podcast de marketing. Ele estava no governo do... Não, a empresa dele, né, estava vivendo ali, né, naquele momento do governo do Collor. Era um momento de crise econômica no Brasil, inflação, congelamento da poupança, crise política, enfim, né, aquela coisa que a gente viveu pouco tempo atrás. E muitos clientes dele pararam de investir na agência dele porque ou pagavam contas ou fechavam. E aí muitos pararam de comprar, né, os serviços dele. E aí ele tomou uma decisão drástica, mas que foi uma atacada de mestre. Assim. Nizam Guanais é um gênio, né? Ele convidou todos os clientes dele que desistiram ali das contas, né, que não tinham mais condições de pagar, levou para o McDonald's, que fica na Avenida Rebouças com a Vital Brasil. Né? Henrique Schaumann com a Rebouças. Essa história que eu estou contando está no livro dele que chama Enquanto Alguns Choram, Eu Vendo Lenços. Olha o título já impacta. Só o título já fala assim, nossa, preciso conhecer esse livro. Leiam, é um livro delicioso. Você não consegue parar de ler o livro enquanto você não terminar. Assim, é cativante. Nizam é um gênio do marketing das palavras. Aí, voltando para a historinha que está nesse livro, ele diz assim para os seus clientes. Aí, não, primeiro assim, chamou todo mundo chegou. Aí ele pagou lá um Big Mac para todo mundo lá começou o lanche, sua coquinha, seu sorvetinho. Aí depois de umas 2 horas, que ele não falava nada, aí alguém chegou. Aí tá tudo assim, naquela conversa lá, naquela conversa furada, fazendo uma social. Aí teve alguém que não se aguentou e falou assim, Nizam, tá bom. Qual que é o objetivo disso aqui? Aí ele disse assim, se vocês pararem de divulgar os seus produtos e serviços, como que os clientes vão saber que vocês existem, que seus produtos e serviços existem e que vocês estão à disposição? Se você não disser que você existe, ninguém vai saber que você existe. E aí que você vai fechar. Então, eu poderia ter levado vocês para o Fazano, restaurante mais caro do Brasil. R$1.000 ali uma refeição, sem 1.500 sem bebida. Sem bebida. Reza a lenda que é uns R$80 um suco de laranja ali, um copinho.
sei. Que o Rogério Fazano não escute isso para me processar. Mas, Fazano, se quiser patrocinar o livro, a gente aceita, tá? E aí ele disse assim, não posso levar vocês no Fazano, mas eu posso levar vocês no McDonald's. Vocês não precisam gastar os milhões que vocês gastavam comigo nas peças publicitárias, mas é importante vocês investirem um pouquinho para vocês continuarem existindo e as pessoas saberem que vocês existem. E vocês continuarem vendendo seus produtos e serviços, porque é melhor pingar do que secar. E aí, os clientes voltaram a comprar os serviços dele em menor quantidade. Então, eu penso muito nisso, que a gente tem que aproveitar as chances da nossa vida. Falando um pouquinho mais sobre o livro, eu posso continuar nessa linha? Sim, pode... sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. Pode. Eu sou uma matraca, quando eu desando a falar aqui, não paro. E aí, assim, eu queria que esse livro fosse plural, porque, por exemplo, é muito fácil eu chamar só, por exemplo, professores universitários, mas não existem só professores universitários no Brasil, tem professores de todas as esferas, ensino infantil, fundamental, médio, técnico, bacharel, mestrado, doutorado. E aí eu pensei, poxa, esse livro ficaria mais rico se eu tiver pessoas de todos os níveis escolares do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem aqui gente do ensino infantil, que no caso aqui é a Daniela. Temos pessoas que dão aula no fundamental, que é o caso da Helenice. Não vou falar de todos aqui, senão eu vou me perder aqui, que eu não anotei. Deveria ter separado antes. Temos pessoas que dão aula no EJA, que é o caso da Lia. Temos professores que dão aula no ensino médio, que é o caso meu, da minha esposa, do Denilson. Temos professores que dão aula no bacharel, que é o seu caso. Temos pessoas que dão aula no lato sensu, que é o caso da Sônia, da Rita. Temos professores que dão aula no mestrado, que é o caso do Valdemir. Então, assim, não citei todos, tá? Então, peço desculpas porque não organizei aqui a fala, mas cada um vai dar uma visão. Então, tivemos aqui professores que dão ou deram aula no ensino infantil, no fundamental, no médio, no bacharel, lato sensu, mestrado, doutorado. Professores que dão e deram aula em escolas municipais, estaduais, particulares, faculdades. Professores que dão aula para diferentes públicos, né? Então, classe média, para elite, A e B, em lugares diferentes, né? Então, temos aqui professores do Paraná, do interior de São Paulo, aqui da capital. E a ideia central desse livro é como se fosse uma árvore. Eu tinha uma ideia de capa, mas eu achei que ia ficar complicada. Depois eu abortei a ideia. Mas pode ser que um dia ainda vire uma capa de livro, mas vou contar aqui, de novo, pessoal do marketing, uma dica. Guarde as ideias, não descarte. Um dia ela pode ser melhorada, pode ser reaproveitada. A minha ideia da capa do livro seria assim, uma árvore, e aí teriam ali duas maçãs centrais, que seriam eu e minha esposa, e aí de um lado, os professores, teriam três lados. De um lado, os professores que deram aula para mim, como é o seu caso, os professores que deram aula para minha esposa, e os professores que deram aula para nós dois, porque casais felizes não só namoram, também trabalham juntos, estudam juntos. Então, assim, eu fiz alguns cursos com a minha esposa, né? Eu fiz um lato sensu, faço mestrado agora, fiz um técnico, faço uma licenciatura com ela. E então tivemos professores em comum. E a ideia é mostrar assim como que a vida ela vai traçando caminhos, né? Como que as pessoas vão entrando na nossa vida e fazendo parte de uma grande árvore genealógica. Essa seria a ideia da capa. Apesar que a capa que a gente fez aqui também ficou muito bonita aqui, eu fiquei muito muito feliz, mas agora fiquei atiçado com a ideia da árvore genealógica mesmo. Mas a ideia aqui do livro, então, assim, é proporcionar pontos de vista diferentes. Então, assim, tem muitas histórias legais aqui, né? Então, teve professores que, desde sempre, eles, como é que se diz? Eles já estudaram pensando na questão da licenciatura, e teve professores que, foi o meu caso, foi o seu caso, de alguns outros, que primeiro iniciou a vida profissional no mercado
e depois foi para o magistério por cada um, pelo questão do destino, né? O destino nos conduz aí de forma misteriosa, né? Mas graças a Deus, todos que estão aqui são pessoas do bem, profissionais dedicados, que nos marcaram de alguma maneira. Tem professores nossos, que foram nossos, no meio da minha esposa, e teve também alguns amigos que convidamos. Convidamos aqui 4 amigas, porque são pessoas que a gente também queria escutar a história delas, e são pessoas também muito queridas. Vou passar aqui a pergunta para você, para a gente poder ter um roteiro aqui, senão porque já disseram numa outra entrevista que eu sou um destruidor de roteiros, então vou parar de falar um pouco aqui para a gente criar uma lógica aqui na entrevista. Rogério, primeiro falar que você citou o professor Márcio, né? E ele continua na PUC. Ele continua? Que bênção. Continua, é chefe do departamento de administração, né? Uma pessoa extremamente do bem. Então, só para dizer, né, para os nossos ouvintes que o Márcio continua lá na PUC de São Paulo. Preciso marcar um café com ele, então. E a ideia do nosso podcast é esse mesmo, né, Marcelo? Rogério, que a gente possa conversar de uma maneira solta, descontraída, e trazendo essas experiências que são tão importantes, né, para a nossa vida acadêmica, profissional, principalmente nesse universo acadêmico, né, de professores. Eu achei a ideia fantástica e desde o início eu abracei a proposta, porque é importante ter esse material para servir como referência, né? Nós já passamos quase 50 minutos de entrevista e Mentira. Eu gostaria... o tempo passa. Eu gostaria que agora, Rogério, você colocasse as suas observações finais, 2 conselhos que você pode apresentar. Eu acho que o livro está cheio de conselhos, né? Porque eu já tive a possibilidade de ler várias vezes por conta do processo de desenvolvimento dele. Eu acabei tendo acesso em vários momentos, e é interessante, né? Porque lendo a minha própria história, o quanto eu aprendi lendo a minha própria história colocada ali, né? Acho que cada vez que você lê um livro, você vai descobrindo coisas, e às vezes a nossa própria história tem um monte de informação que nós desconhecemos, né? Nós não usamos, e são conselhos importantes, né? Que servem não só para os outros, mas também servem para a gente, né? Então, eu gostaria que nesse fechamento você colocasse aí entre esses vários conselhos que foram apresentados ao longo do livro, e ele é acessível, como você mesmo disse, não apenas para quem pode comprar o livro, mas vai ser acessível através do meio digital para quem eventualmente não tenha condições de comprar, e isso é interessante. Às vezes tem acesso ao livro no formato digital para ter uma ideia do que trata, e depois quer adquirir no formato impresso para ter, né? Eu, por exemplo, adoro ter conhecimento do livro primeiro no formato digital, para ver se ele serve, se ele é interessante naquele momento, e depois eu compro o impresso, porque ainda eu sou daqueles leitores que gostam de fazer uma dobradura, escrever no cantinho. Enfim, eu gosto dessa interação com a obra do autor desta maneira, né? Então, nesse fechamento, colocar 1 ou 2 conselhos que você considera fundamental para a carreira acadêmica, para a carreira de docente, e colocar o contato para que as pessoas possam adquirir esse material, né, seja impresso, seja no formato eletrônico, dessa obra tão importante que, sem dúvida alguma, marca, né, a parte acadêmica de uma forma muito interessante. Primeira coisa que erramos na hora de abrir o podcast, porque eu tinha uma fala pronta aqui, acabei esquecendo, mas quero o terceiro adendo. Eu falei 2, mas na verdade são um terceiro, então, mas tudo bem, ainda dá tempo. Então, todo mundo que está assistindo aqui essa entrevista nesse podcast, então, assim,
todo esse trabalho aqui tem um custo, a gente não está aqui de graça. Então, o professor Zenoni aqui tem todo o custo aqui de subir esse material no site, de hospedá-lo, de editá-lo. Então, assim, a gente tem que valorizar esse trabalho. Então, assim, quem puder, compre os livros e os cursos do professor Zenoni. Aqueles que não tiverem condições, fazer uma coisa simples. Se inscreve no canal do podcast O Marqueteiro, dê o joinha, ative o sininho, envie o link dessa entrevista para todos os seus contatos nas redes sociais. Dá para copiar o link no YouTube e colar lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram não tem hiperlink, mas dá para depois a gente fazer uma divulgação. Aliás, a gente precisa tirar uma foto aqui, dar um print screen aqui dessa foto, dessa tela aqui. E divulgue para todo mundo, porque assim, o professor Zenoni assim, é um poço de conhecimento no mundo de marketing. Assim, vamos beber dessa água maravilhosa. Tem entrevistas fantásticas. Estava até comentando com ele agora há pouco, antes da entrevista, sobre a entrevista com o Renan, que é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. E tem muitas entrevistas legais aqui, de diferentes nichos aqui do marketing. Então, assim, assistam e compartilhem os vídeos desse podcast aqui, né? Fico honrado aqui pelo convite. Aí vou seguir uma ordem aqui para não me perder. Para quem quiser adquirir o livro físico, o livro impresso, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que daí a gente combina o envio pelo correio. Se for aqui na capital ou Grande ABC, eu entrego pessoalmente no fim de semana, porque eu gosto de tirar fotos com os nossos leitores, né? E quem estiver mais longe, a gente envia pelo correio, tá? Então é só anotar é só mandar nesse número que está aqui aparecendo no vídeo. E sobre dicas de carreira, que eu digo para vocês assim, que é uma história que eu digo para vocês a gente não é obrigado a acertar a escolha da profissão de primeira. Pode acontecer de algum momento na vida a gente fala assim, poxa, não estou 100% feliz com a profissão que eu segui, o que é normal, assim, a gente vai conhecendo outras coisas. Eu, por exemplo, eu amei o curso de administração da PUC, não me arrependo da escolha, mas se eu tivesse um DeLorean, aquele carro lá De Volta para o Futuro, com certeza eu voltaria e faria outro curso, por exemplo, eu faria, que são coisas que eu aprendi no curso de administração, olha que curso fantástico. Eu tive aulas de psicologia, faria faculdade de psicologia fácil. Eu tive aulas com o professor Régio, não sei se ele ainda está na PUC. Não Beijo, professor Régio. Sim, ele está? Não está mais, o Rogério. Uma pena. Mas era um professor fantástico, muito querido. Tive aulas de direito com a professora Maria Lúcia Jordão, não sei se também ela ainda está na PUC. Beijo para ela. Aula de licitações, muito legal. Introdução ao direito também. Adoro, por exemplo, economia. Tive aula com alguns professores de economia. Me fugiu agora os nomes aqui, mas as aulas de teoria econômica 1 e 2 foram fantásticas. Então, assim, a gente tem que pensar assim, em algum momento pode acontecer da gente querer fazer um redirecionamento da carreira. Não quer dizer que é um fracasso, que foi uma má escolha. Acontece, pode acontecer em qualquer momento da carreira. Pode acontecer no ensino médio, durante o bacharel, após o bacharel, como foi o meu caso. E aí, eu, por exemplo, faltando uns 6 meses para terminar o curso de administração, eu estava muito convicto que eu ia fazer um segundo bacharel, Zenoni. Eu falei, vou fazer história. Quero trabalhar como professor de história. Gosto muito disso, né? A história do Brasil, principalmente, me cativa muito, a história política. E aí, assim, fiquei durante um ano e meio convicto que eu ia fazer faculdade de História, depois da faculdade de Administração, estava me preparando para isso. Mas aí volta aquela coisa do destino, né? Deus às vezes escreve histórias engraçadas que a gente não entende, mas depois faz todo sentido. Então, que é uma história que eu conto no livro, que numa conversa com uma colega de trabalho, ela sugeriu de eu ser professor de administração. Quando eu comentei que queria ser professor de história, porque ela via que eu gostava de administração, que eu era apaixonado pelo curso, sou apaixonado ainda. E aí, assim, foi como um estalo igual do Dr. House. Adoro citar o Dr. House, porque, assim,
os estalos deles, assim, vinha do nada, né? Aquela coisa do brainstorming, né, que ele fazia com a equipe dele. Não que eu concorde com os métodos de trabalho dele, tá? Fiquei registrado aqui. Mas, então, assim, gente, procure sempre ser feliz no seu trabalho. Procure trabalhar com algo que te deixa o olho brilhando, não importa o quê. Lógico, é importante a gente analisar a viabilidade de empregos daquele curso. Se tem bastante emprego, se paga bem, se dá para ter uma vida confortável. A gente também tem que pensar nessas coisas. Você não precisa ganhar milhões de dólares, mas aquela coisa de você poder fazer o que você quiser no fim de semana, um passeio, um jantar, uma viagem, não precisar ficar consultando o saldo da conta. Durante a faculdade vai ser essa história, tá? Vocês vão consultar o saldo todo santo dia. Mas depois de algum tempo que você estiver estabilizado no emprego, é tranquilo. Então, assim, veja os assuntos, para quem ainda não escolheu a carreira, meus alunos do ensino médio, por exemplo, vejam os assuntos que te interessam, vejam quais são as faculdades de referência, a PUC. Sou muito feliz de ter sido um filho da PUC. Trocadilho. Que seja, né, foi uma faculdade fantástica, é um lugar fantástico, é referência no Brasil em muitos cursos, vem gente do Brasil inteiro estudar na PUC, então prestigiem. Tem outras faculdades fantásticas aqui em São Paulo, por exemplo, né, Mackenzie, FAAP, SPM, GV. Estou fazendo propaganda, hein? Depois monetizem aqui, por favor, o canal. A gente vive do marketing. Então, assim, não tenham medo de trabalhar com o que vocês gostam, mas vocês têm que trabalhar com algo que vocês gostam. Porque se vocês não trabalharem com o que vocês gostam, vocês vão ser infelizes e isso vai afetar outras áreas da vida. Vai afetar o relacionamento, a vida familiar, as amizades. Você vai ficar doente fisicamente, psicologicamente. Então, assim, a ideia desse livro também é isso. Mostrar para quem quer começar a licenciatura, não importa em qual nível, se é na faculdade, se é no ensino de base, o importante é seja feliz, dê o seu melhor, e a gente tem que tentar entender que a gente não vai mudar o mundo, independente de quem for trabalhar ou não com educação, não importa com que você vai trabalhar, a gente nunca vai mudar o mundo, mas se a gente puder dar uma contribuição para alguém no nosso trabalho, para algum cliente, construir um legado. Acho que essa é a definição. A gente tem que construir um legado para que as pessoas lembrem de você ao longo dos anos. Ó, passou aqui 20 anos e eu não consigo esquecer o professor Zenoni. Assim, é uma coisa... Só tem uma explicação. Assim, em algum momento ali, que foram todas as 20 noites que eu tive com aula com ele no terceiro ano e depois mais 20 no quinto ano, eu via que tinha um brilho no olho do professor Zenoni. Chegar, olha, não tenho lembrança do professor Zenoni faltando na faculdade. Veio religiosamente todos os dias, pontualmente, cumpriu o horário na entrada, na saída, cumpriu o conteúdo, falava com brilho, mal olhava no slide, dava 1 milhão de exemplos ali do mercado de trabalho, da vida real, do marketing. E aí você fala, poxa, é assim que eu quero ser quando eu crescer, igual o professor Zenoni, sabe? Eu quero ser um profissional assim, inteligente, sério, dedicado, apaixonado. E assim, cada profissional trabalha de um jeito, mas o importante é assim, é a gente entregar o nosso melhor. Se em algum momento da sua carreira você perceber, poxa, não estou feliz, aí você tem que pensar duas coisas. Eu não estou feliz com a profissão, com aquele emprego ou com aquela empresa. E aí, se for o emprego ou a empresa, é fácil, troque. Agora, se for a profissão, troque também. Não tenha medo. Não existe idade para a gente desistir. O importante é seja feliz no que você está fazendo. Você vai entregar o seu melhor. Se não tiver as coisas acontecendo, aí é aquela coisa que daí, última dica do marketing aqui, tente, peça feedback para as pessoas do seu entorno, sua família, seus amigos, seus clientes, peça dicas, peça sugestões, faça uma autorreflexão, aonde eu estou errando, no que eu posso melhorar. Existe uma alternativa, um plano B, um plano C? A vida, última frase aqui que eu prometo que eu encerro agora, a vida é feita de plano B. A gente sempre tem que ter o plano B no bolso. A gente
reza para que o plano A dê certo. E aí, eu tenho tempo para contar uma história de 2 minutos? Uma última história? Opa, pode ficar à Vamos vontade. lá, desculpa, mas veio agora do nada, eu juro que não estava planejado. Tem um autor que eu amo de paixão, conheci através da minha esposa, um autor chamado Rubem Alves. Ele já é falecido, infelizmente, não tive o privilégio de conhecê-lo ainda, até um dia a gente vai conhecê-lo. Mas ele escreveu um livro chamado Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. E aí, que daí é um livro de contos, tem vários contos, e tem um conto que é o tema-chave do livro, né? O que leva o nome do livro, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. E ele diz que ele foi entrevistado por um jovem jornalista sobre qual foi a grande fórmula de sucesso dele para ele ser o grande autor que ele era. E aí ele ficou mudo por uns 2, 3 minutos. E aí ele respondeu: eu só tive sucesso porque todos os meus planos deram errado. E eu tive que me reinventar. E aí o conto começa com essa pergunta, e aí ele vai contando todas as coisas que deram errado na vida dele, mas porque tinha um propósito. Deus estava reservando algo maior, e ele virou, né, um grande autor que ganhou muitos fãs no Brasil e no mundo. E ele encontrou a paixão dele, que era escrever para crianças, livros infantis, e ele ficou muito feliz de saber que muitas crianças gostavam dele por causa das suas histórias. Então, o que eu digo para vocês é: a gente vai dar o máximo no nosso plano A, mas se não der certo, a gente vai para o plano B. Então, assim, prepare sempre o plano B, esteja preparado para o plano B, mas sempre dê o máximo no plano A e, se for o caso, depois no plano B. Então, queria aproveitar aqui e agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de participar dessa entrevista. Me sinto muitíssimo honrado. Professor Zenoni, estou ansioso aí pelo dia que a gente vai se encontrar aí no dia do lançamento do livro. Sim, sem Para dúvida. te dar um grande abraço, um grande beijo, colocar as fofocas em dia aqui, né, desses 20 anos aí que se passaram e outras coisinhas, e celebrar a vida, né, que a gente tem que celebrar a vida porque ela é muito... As coisas acontecem muito rápido e a gente tem que aproveitar o hoje, né, porque a gente não sabe quando que as coisas mudam, né, e a gente não pode ter arrependimentos, né, a gente tem que fazer a vida valer a pena, porque a vida é muito bonita, e se tiver pessoas como o professor Zenoni cruzando a sua vida, ela vai ser muito melhor. Então, meu muito obrigado por participar aqui. Desculpa ter falado tanto, não era a minha intenção, mas eu sou uma matraca. E quem quiser conversar sobre esse livro, outros livros, palestras ou coisas da vida, é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Quem quiser comprar o livro, a gente agradece. Quem quiser indicar o nosso livro para outras pessoas, parentes, amigos, a gente agradece também. Mas se quiser também só papear sobre qualquer uma das coisas que conversamos aqui, meu WhatsApp está à disposição de qualquer pessoa aqui do planeta Terra. Então, vou deixar aqui o professor fazer o fechamento aqui desse podcast. Ok, Rogério, mais uma vez, obrigado pela homenagem, né? Eu fico feliz, né, de ser uma luz no caminho de alguém, né? Isso é extremamente importante, mesmo que é uma luz pequenininha, mas ela ilumina, né? E é interessante quando as pessoas se sentem, reconhecem o trabalho que nós estamos realizando. Eu quero agradecer também o seu tempo, né, de chegar até aqui e conversar conosco, passando informações importantes sobre vida, carreira, negócios, né, que esse é o papel do nosso podcast, poder disseminar estas informações, esse conhecimento, essa experiência de cada um, né, no mercado, levando isso para pessoas não só do Brasil, como para fora, né? Esse podcast hoje em dia alcança alguns ouvintes em Portugal, na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos, em Mumbai. Nós temos 7 pessoas lá da região de Mumbai que ouvem, né, e acompanham o podcast semanalmente. E só tenho que agradecer por essa gostosa entrevista que você concedeu para o nosso canal. Queridos amigos e prezados ouvintes do nosso canal de podcast, até a nossa próxima entrevista. Até lá.
Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.